Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez no canal da Igreja Batista Vale do Pitimbu, no YouTube, para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19 de Juízes. Nós estamos estudando o livro de Juízes e já estamos nos encaminhando para o final desse livro, né? E hoje nós concluiremos o capítulo 19. É importante destacar, né, que após a morte de Sansão, os outros capítulos não tocam num novo juiz, o nome de um novo juiz. E os capítulos vão se encaminhando para que o leitor entenda uma degradação, né, alarmante em termos morais e espirituais e religiosos do povo de Israel. E o destaque que se dá é o mesmo que nós vimos nos capítulos anteriores. Naqueles dias não havia rei em Israel. Então tudo se encaminhava, né? No capítulo 17 a gente viu essa mesma frase, que não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo, né? Então, essa questão de não haver uma liderança em Israel foi determinante para que a sua degradação moral e espiritual fosse cada vez maior, né? O povo de Israel necessitava de uma liderança, lembrando que, como era o povo escolhido de Deus, essa liderança representava não só a liderança política, mas também uma liderança religiosa, né? Apesar de a tribo de Levi ser a responsável, né, pelo cuidado do templo e pelos rituais litúrgicos de adoração, mas era necessário que houvesse um líder, né, que agregasse todas as tribos, tanto do ponto de vista político, moral, como também do ponto de vista espiritual, de levar a nação toda a adorar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Então, os últimos grandes líderes que houveram nesse sentido foram Moisés e Josué. Moisés conduziu o povo pelo deserto até chegar à terra de Canaã e passou, né, a responsabilidade para Josué, que após a morte de seu mentor, passou a conduzir o povo para a posse dessa nova terra. Porém, a posse dessa nova terra se deu de uma forma não tão de acordo com o desejo de Deus, porque os povos que ali habitavam, estou fazendo um pequeno resumo, né, para a gente chegar nessa situação aqui, de que eles não tinham rei. Os povos que habitavam na terra de Canaã, né, não foram exterminados e permaneceram convivendo juntamente com o povo de Deus, que era um povo separado, um povo que era determinado por Deus para ser santo e que havia de ter um procedimento moral e espiritual superior às demais nações, sendo luz para todos os povos, indicando o único Deus, Criador do céu e da terra. Só que isso não aconteceu, né? Ao entrar naquela terra, as tribos foram tomando posse dos seus territórios e foram convivendo com outros povos, cananeus, heteus, jebuseus e filisteus e outros povos, e começaram a incorporar no seu dia a dia, né, a idolatria aos deuses pagãos e também comportamentos morais inaceitáveis na lei que Moisés havia deixado para o seu povo, né? E eles foram absorvendo esses costumes e essas práticas pagãs, né? E a sua luz foi se apagando. Então Deus levantou alguns juízes, né? Como nós temos visto aqui no livro de Juízes, porque em determinados momentos, né, que eles desobedeciam a Deus e faziam o que era mal aos olhos do Senhor, esses povos se apoderavam de tudo que eles possuíam e passavam a dominá-los. E novamente eles tinham que lutar pelo seu território e pela sua hegemonia. E assim se deu um ciclo nesse livro de Juízes, até que o último juiz que nós estudamos foi o Sansão, né? E após a sua morte, até o capítulo em que nós estamos, os irmãos percebem, não se levantou outro juiz,
né, para liderar esse povo. E já é a terceira vez, né, que o livro destaca essa condição aqui, naqueles dias, ou seja, nos dias em que nós estamos falando, né, o período entre a posse da terra e o Saul, aliás, desculpe, não havia rei em Israel. O que acontece com isso, né? Os homens faziam o que lhes era correto aos seus olhos. No domingo passado, né, na aula passada, a gente viu, né, que algumas pessoas apostataram da fé. Então, houve um homem que criou para si ídolos na sua casa, no capítulo 17. Depois a gente passou para o capítulo 18 e viu uma migração, né, do povo de Dan. E chegamos aqui no capítulo 19 e vamos ver uma das mais terríveis atrocidades que se deu nesse livro, semelhante, o livro mesmo coloca nesse capítulo, ao que aconteceu em Sodoma e Gomorra. À primeira vista, nós vamos ler o primeiro versículo, o segundo e o terceiro. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou. Tornou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. E ela o fez entrar na casa de seu pai, e este, quando viu, saiu alegre a recebê-lo. Essa palavra concubina, ela não é o mesmo status de esposa, né? Em algumas Bíblias, ao lugar da palavra concubina, a gente encontra a palavra prostituta. Esse já é um ponto que a gente pode destacar aqui. Um levita se juntou a uma prostituta, né? A maioria das Bíblias coloca a palavra prostituta e outras colocam concubina. Concubina é aquela pessoa que vivia com um homem sem o casamento oficial, né? Era isso daquela época. E o levita era justamente aquele que deveria cuidar, né, da casa do Senhor e dos rituais litúrgicos e ter uma vida separada, uma vida mais santa, né? E aí o que acontece? Ele se une a uma prostituta. E por que, né, que logo quando vai contar a história desse levita, ressalta essa mesma questão, não havia rei em Israel, né? Para mostrar a situação da degradação que eles se encontravam, por falta de uma liderança espiritual e política para eles. Então esse homem, que a Bíblia não fala o nome dele aqui, mas era um levita, destaca que ele era um levita. Ele se juntou a uma mulher, a uma prostituta, e depois de algum tempo ela se aborreceu dele. Também não é narrado aqui o motivo dessa discussão, dessa separação. E ela resolve voltar para a casa de seu pai, em Belém de Judá. Passando algum tempo, ele foi atrás dela, e a Bíblia diz que ele queria falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la para ele. Deve ter se apaixonado, né? E queria reconciliação com ela. Quando ele chegou na casa do pai desta concubina, o pai dela o recebeu com toda alegria. O pai deve ter visto a possibilidade de a filha, né, endireitar o seu caminho, né? Enfim, encontrar uma pessoa e refazer a sua vida, já que ela era uma prostituta. E aí vem uma narração um pouco longa, né, repetida, de que ele oferece alimento, pousada e conversa boa, bom vinho. E o levita diz, amanhã eu vou me embora. E o pai diz, não, fica mais um pouquinho. E assim ele foi ficando mais alguns dias, né, na casa do sogro dele com a moça, né. E aí, enfim, ele resolve
ir embora e chegar, levar a sua concubina. Então, no versículo 10, a gente vê: porém, o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que hoje é Jerusalém, né? Naquela época se chamava Jebus, e com ele os 2 jumentos, como também a sua concubina. Então, depois do pai, né, ter pedido algumas vezes para ele ficar lá, ele chegou a passar alguns dias, né, na casa do pai desta moça, mas resolveu de madrugada pegar os seus servos, os seus jumentos, a sua concubina e ir até Jerusalém. Jerusalém era tomada por povos inimigos, né? E ele temia que ao chegar em Jerusalém fosse atacado. Então resolveu não entrar na cidade, né? Ele pensou: se eu entrar, por certo serei atacado. Então o versículo 11 diz: estando, pois, já perto de Jebus, Jebus é Jerusalém, né? E tendo-se adiantado o declinado dia, chegou a noite, disse o moço ao seu senhor: caminhai agora e retiremo-nos a essa cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas passemos a Gibeá. Gibeá era uma cidade da tribo de Benjamim, a mesma cidade em que vai nascer Saul, que virá a ser o primeiro rei de Israel, né? Então, olha o pensamento do levita, né? Não vou entrar numa cidade de estrangeiros. Jebus, naquela época, era uma cidade de estrangeiro, né? Era ocupada pelos jebuseus. Então ele achou melhor ficar numa cidade da tribo de Benjamim, Gibeá, para não se alocar numa cidade de estrangeiros. Mas ele mal sabia o que ele esperava naquela região, né? Chegando a Gibeá, né, não pensou em pedir abrigo em nenhum lugar e ficou na praça da cidade com os 2 jumentos, os servos e a sua concubina. A gente precisa dar uma paradinha aqui para falar um pouco sobre a questão da hospitalidade para o judeu, né? Para o povo de Israel. Para o povo de Israel era um princípio, uma questão de valor, uma maneira de adorar a Deus e de mostrar servidão a Deus, hospedar bem as pessoas, ser hospitaleiro, receber alguém em sua casa, um desconhecido, um estrangeiro, alguém que estivesse precisando de um abrigo. Era comum as pessoas que tinham um pouco de condição financeira ter um quarto de hóspedes, né, em sua casa, preparado para receber um viajante, um comerciante que estivesse passando pela cidade, que precisasse de um abrigo. E eles não faziam isso na intenção de alugar o quarto, de receber algum dinheiro, mas sim na intenção de mostrar hospitalidade e com essa hospitalidade mostrar seu serviço a Deus, né? Inclusive no livro, né, na lei de Moisés, lá no livro de Levítico, nós vemos muitas questões em respeito à hospitalidade. Então era uma questão indiscutível. Não existia pensar como a gente pensa hoje: vou colocar uma pessoa estranha na minha casa, será que ele vai me roubar, será que ele vai me fazer mal, né? Em primeiro lugar, hospedar o estrangeiro, né? E não só pessoas conhecidas, principalmente o estrangeiro e o desconhecido, né? Então ele ficou ali na praça, não tendo onde se abrigar, pensou em passar a noite ali na praça com a sua comitiva, né? A concubina, os jumentos e os servos. Mas passou um senhor, a Bíblia chama um velho, né? Um senhor de idade que vinha voltando do seu trabalho, do dia inteiro, e viu, né, aquele moço levita e sua comitiva. No versículo 16, a gente lê isso. Eis que ao anoitecer vinha do seu trabalho no campo um homem velho, e este era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Veja bem,
O Senhor morava em Gibeá, tribo de Benjamim, mas ele era da região de Efraim, tribo de Efraim, né? E aí ele disse, os habitantes do lugar eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade esse viajante e perguntou: para onde vais? De onde vens? E ele respondeu: estamos viajando de Belém para Judá, para os montes de Belém de Judá, para os montes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de volta para a casa do Senhor, e ninguém há que me recolha nem casa. Então veja bem, quando ele disse ao velho que ele estava voltando de Belém para Efraim, que ele era de Efraim, isso tocou o coração do velho, né? Porque o velho também era daquela região, embora morasse em Gibeá. E aí ele contou a história que estava viajando e não tinha aonde passar a noite. Aí o versículo 19: ainda que há palha e pasto para nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Quer dizer, ele não estava atrás de alimento, né? Ele tinha condições de passar a noite, ele tinha comida, comida para o jumento e para ele. Mas o velho se compadeceu, né, da situação e disse: paz seja contigo, tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. E levou, né, a comitiva toda para a sua casa, né? E a Bíblia diz aqui que eles, tendo lavado os pés, comeram e beberam, né? Quando um convidado chegava à casa de um judeu, né, era oferecida uma bacia para ser lavado os pés, por uma questão sanitária, mas também um ritual religioso, né? Veja como os judeus nos ensinam muito nessa questão, né? Havia todo um ritual de lavar os pés, de lavar as mãos antes da comida, e algumas coisas que eles não podiam comer, não pela questão de ser imundo aos olhos do Senhor, mas por uma questão de saúde pública, né? Uma questão de vigilância sanitária. Então eles entraram na casa do velho e comeram e beberam, né? E com a intenção de passar a noite. Mas aí é que vem o pior, irmãos. O que aconteceu, né? Uma violência sem tamanho, somente comparada com a de Sodoma e Gomorra, né? Os homens em Gibeá souberam que havia ali um estrangeiro na casa daquele velho e que com ele estava uma concubina, né? Uma prostituta. E os homens pensaram, né, em chegar até lá e saquear tudo e violentar a todos, como era costume deles fazer, né? Então, versículo 22 diz: enquanto eles se alegravam, eis que os homens da cidade, filhos de Belial, quando a Bíblia diz filhos de Belial, quer dizer homens desprezíveis, com a moral totalmente depravada, que não servem ao Senhor, né? Belial pode ser comparado a um deus do mal, né? Ou o próprio demônio, né? Então, filhos de Belial cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. E olha que a intenção, a primeira, era abusar do levita, né? Do levita. O quão perversa era a mente desses homens, filhos de Belial, né? Hoje em dia, nossa sociedade também possuímos filhos de Belial, infelizmente, né? A situação daquele povo naquele tempo era degradante? Era. Mas nossa situação atual não é tão diferente, não está tão distante daquela realidade, né? Na nossa sociedade temos homens de bem e temos também filhos de Belial. O pecado continua abundando os corações daqueles que não temem a Deus, né? Então, a Bíblia diz, né, que o salário do pecado é a morte. E nós temos presenciado que o mundo está caminhando cada vez mais, né, para abismos. E quanto menos se pensa em Deus, né, mais se chega perto do abismo. Essa era a realidade daquela época
e essa também é a nossa realidade hoje, né? A Bíblia diz que o príncipe desses séculos cega o entendimento das pessoas. O príncipe desses séculos é Satanás. Então, os filhos de Belial, que eram os homens daquela cidade, queriam abusar do rapaz, do levita. Mas a questão da hospitalidade era maior do que outra qualquer questão, né? Então, quando eles pediram, traga aí o levita que nós vamos abusar dele, né? O que o velho disse? Não, irmãos, não façam semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façam tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Fazei com elas o que vocês quiserem. Quer dizer, para ele era mais importante tratar bem o hóspede do que preservar a sua filha. Ele mesmo ofereceu no lugar do levita a sua filha virgem e a concubina do levita, né? Então, ficou essa situação. Uma moça virgem valia muito, né? Naquela época. E depois de abusada, não poderia mais encontrar casamento. Certamente se transformaria numa outra prostituta, né? Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Não quiseram a virgem. Eles queriam o levita. Aí o que o levita fez? Que é aí onde entra também a degradação, né, do levita. Ele disse, não, pegue a minha concubina. Entregou-a na mão daqueles homens. E é interessante a gente ver, né, que os homens daquela cidade, um outro comentarista diz que era uma multidão de mais de 100 homens. Não há um número preciso de quantos homens estavam ali à porta daquele velho para fazer este mal. Só se sabe que eram muitos. A concubina foi entregue nas mãos deles e eles passaram a noite a abusar sexualmente dela. Então, a Bíblia conta uma história muito triste, versículo 25 e 26. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir, então ele pegou da concubina do levita, entregou a eles fora, e eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, nascendo o dia, a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que o dia se fez claro. Versículo 27. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa e, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. A mulher morreu, né, vítima de violência sexual, de provavelmente mais de 100 homens. Muito triste essa história, né? Desde sempre, não podemos deixar de registrar aqui a violência contra a mulher, né? Existiu em quase todas as sociedades humanas, né? E também o quanto a mulher era desvalorizada naquela época. E eu faço uma comparação também com os dias atuais, se a gente continua sendo desvalorizada ou não. No meu ponto de vista, nós tivemos alguns ganhos, né? Nós tivemos algumas conquistas, algumas vitórias enquanto mulheres, mas ainda há muito a se conquistar. Tanto mulheres, quanto negros, quanto indígenas, quanto povos de minoria, né? De situação de fragilidade social, econômica e de gênero. Então, aqueles homens usaram de violência sexual até que a mulher morreu, vítima da violência dos homens daquela cidade. Porque para o velho, que foi o hóspede, ou que foi o anfitrião, era mais importante preservar o seu hóspede levita, né? E ele chegou a oferecer a própria filha, e a filha escapou porque os homens não quiseram a sua filha virgem, mas receberam a concubina e ela acabou falecendo. Então, o levita pegou
a sua concubina morta, colocou-a sobre o jumento e fez algo que ficou marcado na história de Israel. Vamos ler até o versículo 30. Levantando-se pela manhã o seu senhor, abriu as portas da casa e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. E ele disse: levanta-te e vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para sua casa. Ele estava a caminho de Efraim, lembram? Chegando à casa, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia de hoje em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isso e considerai isso. Ele levou a concubina para sua casa e despedaçou em 12 partes com um cutelo, né? Alguns comentaristas dizem que cada tribo recebeu uma parte daquela mulher, né? Foi um tipo de revolta que ele teve, né? E foi uma reação para mostrar o quão despedaçada e destroçada estava também a nação de Israel. O quanto estava moralmente, espiritualmente degradada, né? E envolta pelos costumes dos povos pagãos, né? E todo mundo que viu e soube disso, a Bíblia diz aqui, todos pensaram: nunca se fez isso nesse povo aqui, nunca vimos isso entre os filhos de Israel. Então essa história triste, né, com o fim triste da violência dos homens de Gibeá, que depois de Gibeá vai sair Saul, né, o primeiro rei de Israel, né? Foram os protagonistas de tamanha violência com essa mulher. Então ficam algumas lições. A questão do pecado, da depravação, né? Da distância de Deus, do coração inclinado a fazer o mal. Fica também a questão dos valores invertidos, né? Embora a hospitalidade seja um valor a ser preservado, mas a vida vale mais do que a hospitalidade, né? E aquele senhor não soube medir essa questão entre ser hospitaleiro. Ele achou que sendo hospitaleiro estava servindo a Deus, mas como servindo a Deus se ofereceu uma concubina para ser violentamente abusada por aqueles homens, né? Então há uma inversão de valores. E também a questão da desvalorização, né, da mulher, tanto pelo povo de Israel como pelos outros povos e até hoje. Então, irmãos, que esse capítulo fique de lição em nossas vidas, né? Que às vezes a Bíblia diz, Paulo diz um pouco de fermento, Jesus diz um pouco de fermento leveda toda a massa. Às vezes uma coisinha que você vai abrindo mão, não tem nada demais aqui, ali, quando você vê, você abriu uma brecha enorme para o pecado em sua vida. Então, que nós possamos estar atentos e vigilantes, né? Porque o diabo anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Que Deus abençoe todos nós. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário para fazer, se você quiser falar alguma coisa sobre esse estudo, sobre esse capítulo, você pode colocar nos comentários aqui no canal do YouTube, ou através das nossas redes sociais, ou mesmo pelo WhatsApp, que está aí na tela. Muito obrigada a todos, até a próxima aula.